Boa tarde, meus irmãos, amigos da nossa querida, amada Escola Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, estamos aqui mais uma vez, neste trabalho do grupo Irmão de Célia Lúcius, para refletirmos juntos este livro, que é um livro de cabeceira para todos nós, a Agenda Cristã, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Mas antes de lermos, nós vamos preparar nossos pensamentos, nossos corações para a oração inicial, lendo do Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22, e essa passagem nós também encontramos no Evangelho de Lucas e Marcos. O mancebo de qualidade. E eis que, aproximando-se dele o mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Elevemos, irmãos, nossos corações e pensamento a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, Pai, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em poder da tentação. Livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, Senhor. Meus irmãos, como dissemos antes, o nosso estudo de hoje é do livro Agenda Cristã. É a lição número 26, intitulada Se Você Deseja. É André Luiz falando para cada um de nós. Se você deseja. E o que é desejar? O verbo desejar indica ter vontade de igual a querer. E todos nós temos desejos, todos nós queremos conquistar alguma coisa, queremos conquistar alguma coisa. Nos esforçamos muito, cometemos às vezes as maiores loucuras, gastando energia preciosa da nossa saúde, gastando tempo para a obtenção de um desejo. Mas, normalmente, irmãos, nossos desejos são desejos materiais. André Luiz, neste livro que eu digo sempre que é um livro de cabeceira, a Agenda Cristã, onde ele nos dá conduta, roteiros da nossa caminhada aqui na Terra, de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos orienta aqui a um desejo de ser cristão efetivamente. E o que é, mais uma vez, buscando o dicionário, o termo, a palavra efetivamente, é de maneira permanente, que ocorre de verdade, de fato, realmente, de maneira efetiva, e quer dizer eficaz. Então, André Luiz, ele quer nos ensinar que sejamos cristãos
efetivamente. E o que ele diz na leitura do texto? Se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo, vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terás mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. Amando, iluminará sempre. Ora, irmãos, nós vemos neste tópico que as orações, que as ações, elas se iniciam indicando um processo em curso e que vai culminar com uma conquista. Ou seja, são atitudes que nós devemos ter constantemente. Atitudes essas, sentimentos esses que brotarão do nosso espírito, porque para sermos cristãos, o movimento tem que ser interno. É um movimento espiritual e não um movimento externo. Então, ele quer nos acordar, nos dando este roteiro para nos mostrar o que deveremos fazer todos os dias para conquistarmos o melhor, para conquistarmos a sermos o cristão no futuro. E aqui mostra que são atitudes de abnegação, de esforço íntimo, que é o que o verdadeiro cristão deve fazer. Mas nosso espírito ainda, irmãos, ele está preso a hábitos de existências pregressas, que fazem oposição a todas as orientações contidas no texto de André Luiz. A nossa vontade é muito pequena ainda, ela é atrapalhada pelos nossos hábitos que são consolidados do passado. Contra o desejo de seguirmos as diretrizes cristãs, nós temos séculos ou milênios de erros que são represados e que nós vamos reprisando de existência em existência, perdendo grandes oportunidades da transformação espiritual. O que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, na lição 20, intitulada Hábito, ele fala desse assunto para nós. Vamos ler um pequenino trecho que nos ajudará a entender melhor. Hábito. O hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina. Então, são reflexos que ficam na nossa mente e que, com isso, nós vamos ficar sempre repetindo, ou seja, é uma rotina constante em nossa vida. Herdeiros de milênios, gastos na recapitulação de muitas experiências análogas, semelhantes entre si, vivemos até agora quase que à maneira de embarcações ao gosto da correnteza, no rio de hábitos aos quais nos ajustamos sem resistência. Então, nós nos acomodamos com esses hábitos passados, esses maus hábitos passados. Nos deixamos levar pela correnteza, como ele diz, como Emmanuel nos diz aqui. E com isso, nós não deixamos que essa mudança tão necessária para o nosso espírito, para a nossa evolução espiritual, ela consiga ser realizada. Porque desejo, irmãos, todos nós temos de ser cristãos. Senão, nós não estaríamos aqui agora,
ouvindo a palavra do benfeitor espiritual André Luiz, ouvindo as orientações de Emmanuel, ouvindo o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, quando estávamos, no presencial, antes da pandemia, nós íamos para o nosso templo religioso, em busca da palavra, em busca de trabalhos, para ajudarmos a instituição, ajudarmos as outras pessoas, mas essas são as nossas ações externas. E pensemos, e quando Jesus olhar nos nossos olhos, para dentro de nós, Ele nos conhece, sabe dos nossos hábitos e pediu um esforço de nosso espírito. O que faríamos? A leitura, irmãos, dessa passagem evangélica que fizemos antes da oração inicial do jovem rico, nos mostra exatamente isso. Por quê? Porque ele também tinha um desejo, ele tinha uma aspiração, que era conquistar a vida eterna. E ouvindo falar de Jesus, dos seus ensinamentos, dos seus feitos, viu que só Jesus poderia dar-lhe a resposta do caminho para ele conseguir o seu objetivo. Ele queria saber o que fazer para conseguir conquistar a vida eterna. Contudo, como nós ouvimos, como nós sabemos dessa passagem, ele fracassou, porque sua vontade era fraca. Ainda possuía dentro dele, em seu espírito, o apego. Era o hábito que ainda o prendia aos bens materiais, aos bens terrenos, afastando-o dos bens espirituais, dos valores espirituais, para alcançar a vida eterna, que é a nossa verdadeira vida, espíritos que somos. De acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 7, que fala da utilidade providencial da fortuna, é explicada essa passagem, e é um capítulo que nos mostra como algumas pessoas entendem que Jesus era contra a riqueza. Jesus não é contra a riqueza. Ouçamos o que Kardec nos diz, nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre o meio de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem este preço, mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quite, porque tinha observado certos mandamentos, e, todavia, recua ante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até esse sacrifício. É a renúncia dos bens terrenos, que muitas vezes nós não conseguimos fazer. Mas também, meus irmãos, devemos aqui analisar, devemos aqui refletir, que não estamos falando só nesse hábito do apego a bens materiais, porque nosso espírito, ele ainda carrega muitos outros hábitos, como, por exemplo, a renúncia da maledicência, que nós não conseguimos ainda fazer, da calúnia, da ingratidão, do julgamento, do orgulho, da vaidade, do ciúme, da discórdia, das intrigas e tantos outros, meus irmãos, que nossos espíritos ainda não conseguem renunciar. E tudo isso nos afasta de Jesus, nos afasta do desejo de sermos cristãos efetivamente, porque ainda estamos com esses hábitos do passado dentro de nós.
agarrados em nós, atrapalhando a nossa caminhada. E assim, como o moço rico, também nós estudamos, temos conhecimento do Evangelho, das orientações dos benfeitores espirituais. Contudo, quando somos chamados à prova da nossa abnegação, muitas vezes falhamos. E para que, ao desencarnar, o espírito ele atinja as regiões superiores do mundo espiritual, não basta, irmãos, somente ter o conhecimento e guardar os mandamentos divinos, porque os mandamentos divinos não têm que ficar guardados dentro de nós, eles têm que sair de nós para podermos espalhar para os outros irmãos, para podermos agir na vida junto aos outros irmãos. É preciso, então, que além dessa vida nobre e pura que o jovem rico parecia ter, nós também temos que ter a coragem suficiente de nos desprendermos das coisas da terra, ou seja, a renúncia. Então, é essa renúncia que nos prende aqui na terra. Nós não conseguimos ainda, irmãos, renunciarmos a muitos hábitos errados que carregamos dentro de nós. Aí viramos as costas para Jesus e vamos embora. E triste ficamos ao despertar na espiritualidade, quando nossa consciência desperta, quando ela acorda, vendo quanto nós falhamos nas frágeis tentativas de sermos cristãos. E o nosso professor Emmanuel, neste mesmo livro, neste texto que nós pegamos, lemos um pedacinho, Hábito, ele nos orienta dizendo o seguinte: nesse círculo vicioso vive a criatura humana, de modo geral, sob o domínio da ignorância acalentada, procurando enganar-se depois do berço, nas ilusões, para desenganar-se depois do túmulo, aprisionada no binômio ilusão-desilusão, com que despende longos séculos, começando e recomeçando a senda em que lhe cabe avançar. Então é isso que André Luiz nos quer alertar, para que sejamos cristãos efetivamente, para que todo dia nós possamos, passo a passo, seguir as suas orientações, para que nós possamos conquistar a vida eterna, a vida plena, sem esses hábitos que nos machucam tanto, porque nós, ao desencarnarmos, ao clarearmos a nossa mente, nós vamos ver quanto nós nos machucamos quando insistimos em continuar nesses hábitos. Também, irmãos, nós vamos lembrar aqui um outro exemplo do Evangelho, em que nos mostra esse apego aos hábitos passados, aos hábitos que nos atrasam. Falamos aqui agora desse jovem rico. Agora, nesse outro exemplo, nós vamos falar de um personagem que aceitou o ministério, seguiu com Jesus, fez seus sacrifícios de cada hora, contudo, no final, o seu hábito do passado, que era o amor ao dinheiro, falou mais alto. Voltamos a dizer, irmãos, que não estamos aqui criticando e nem falando mal do dinheiro, porque sabemos que o dinheiro é necessário para o progresso, para a evolução da Terra. Estamos falando no apego. E nós estamos falando aqui de Judas. No livro Boa Nova, pelo espírito de Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, nós vamos encontrar duas passagens em que Judas ele
conversa uma com Jesus e a outra com Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu. E são ensinamentos que nos envolvem a alma e que nós devemos gravar para sempre em nosso espírito, porque vai nos fortalecer os passos para a nossa caminhada. No capítulo 5, intitulado Os Discípulos, em que Jesus ele dava recomendações, as suas recomendações iniciais, aclarando para os discípulos as normas de ação que eles deveriam seguir para a realização de seus trabalhos que competiam concretizar. No final dessa explanação, nós vamos ver então esse diálogo de Jesus e Judas. Assim diz o texto de Humberto de Campos. Foi quando Judas Iscariotes, como que despertando ante de todos os companheiros daquelas profundas emoções de encantamento, se adiantou para o Messias, declarando em termos respeitosos e resolutos: Senhor, os vossos planos são justos e preciosos. Entretanto, é razoável considerarmos que nada poderemos edificar sem a contribuição de algum dinheiro. Jesus contemplou serenamente e redarguiu: será que Deus precisou de riquezas precárias para construir as belezas do mundo? Em mãos que saibam dominá-lo, o dinheiro é um instrumento útil, mas nunca será tudo, porque acima dos tesouros perecíveis está o amor com seus infinitos recursos. Olha que lição maravilhosa. Em meio da surpresa geral, Jesus, depois de uma pausa, continuou: no entanto, Judas, embora eu não tenha qualquer moeda do mundo, não posso desprezar o primeiro alvitre dos que contribuirão comigo para a edificação do reino de meu Pai, no espírito das criaturas. Então Jesus, ele conta com todos nós. Põe em prática a tua lembrança, mas tem cuidado com a tentação das posses materiais. Organiza a tua bolsa de cooperação e guarda-a contigo. Nunca, porém, procures o que ultrapasse o necessário. É a orientação de Jesus para Judas, que serve, irmãos, para todos nós. Cuidado que nós devemos ter com o necessário. Não podemos acumular, não podemos ter em excesso, porque o que temos em excesso e o que acumulamos, muitas vezes nós retemos e não queremos dividir com o próximo. Ali mesmo, pretextando a necessidade de incentivar os movimentos iniciais da grande causa, o filho de Iscariotes fez a primeira coleta entre os discípulos. E depois de terminada, ele fala para Jesus: Senhor, a bolsa é pequenina, mas constitui o primeiro passo para que se possa realizar alguma coisa. Jesus, fitando-o serenamente, e retrucou em tom profético: sim, Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Mais à frente, nós teremos também, neste mesmo livro, na lição número 24, um diálogo entre Judas e Tiago, irmão de João, filhos de Zebedeu. E ali os dois conversavam entre si, Tiago tranquilo, entendendo os ensinamentos de Jesus, e Judas muito ansioso, muito preocupado, porque ele estava preocupado com as ações de Jesus
Ele dizia que Jesus era simples e bom em demasia, que em seus lábios divinos brotavam a verdade e o amor. Contudo, ele achava que com isso Jesus não ia ter força para dominar os romanos. Ele queria um Jesus valente, forte para a guerra, para salvar o povo judeu do jugo romano. Ele queria um outro Jesus, um Jesus mais decidido no entender dele. E que Jesus, ele questionava também para Tiago, que Jesus só andava com pobres, com pecadores, com doentes, com idosos, enfim, as pessoas que ele achava que não ajudaria Jesus em nada. Ele queria que Jesus estivesse junto com os poderosos da terra, os poderosos da conquista da ilusão daqui da terra. Então, ele não entendeu, mostrando aí nesse diálogo, que ele não entendeu a missão de Jesus. E assim como Judas, irmãos, nós também o somos. Muitas vezes nós queremos trazer Jesus para o nosso mundo. Nós queremos fazer, tentamos até amenizar os ensinamentos de Jesus para que ele seja a nosso favor. E não é assim. Não somos nós que temos que trazer Jesus para o nosso mundo. Somos nós é que temos que ir até Jesus e buscar a nossa renovação espiritual. Porque assim como Judas, nós também nos equivocamos. Nós também somos falhos. E no texto, ele diz o seguinte, apenas pequenos trechos, porque o texto é muito bonito e é um livro, o livro Boa Nova é um livro muito bom para todos nós que queremos ser cristãos efetivamente. Então, Judas, ele amava Jesus, não podemos esquecer de dizer isso. Ele amava Jesus, mas ele só não compreendia os ensinamentos, o que Jesus queria, a missão de Jesus. E Tiago veio como aquele amigo que nós temos também, que vem junto a nós, nos esclarecer. São os amigos espirituais que vêm junto a nós nos esclarecer e que muitas vezes nós não queremos ouvir. Então, Tiago ele diz: Judas, Judas, vê lá o que vais fazer, porque Judas já com seu plano, já tinha iniciado uma conversa com os poderosos do Sinédrio, com os poderosos da política, com aqueles que ele achava que eram os condutores verdadeiros da vida. Socorreste dos poderes transitórios do mundo sem motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Pergunta Tiago a ele. Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignitários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo, porque Judas havia dito a ele antes que ele queria se unir aos funcionários e os homens importantes para imprimir um novo movimento às ideias de Jesus. Mas Judas não ouviu o amigo Tiago, não ouviu as orientações da espiritualidade e foi cada um para o seu lado, cada um buscando o seu caminho, cada um buscando ser cristão, um verdadeiramente e o outro com as ilusões do mundo. Continuando no texto. Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. Ele mal conseguiu dormir à noite, que estava agitado
para colocar as suas ações, realizar os seus desejos para poder levar Jesus para a sua conquista da terra. A madrugada o encontrou decidido, na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Olha o poder, meus irmãos, olha o poder, o hábito do poder ainda dentro desse discípulo que estava junto com Jesus, que amava Jesus, que viu as realizações maravilhosas, ouviu as palavras de Jesus, de bondade e simplicidade, como ele mesmo falava. Mas a embriaguez pelo poder, pelo dinheiro, o deixava perturbado, surdo e cego para a visão espiritual. Teria autoridade e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições. Então, ele estava primeiro pensando nas ambições dele, aparentemente justas, com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus. Ele dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestimosos. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Olha a ilusão. É a ilusão que nós temos hoje de vermos o mundo nosso nessa passagem com tantas guerras, tanto sofrimento, tantas dores. E muitas vezes a esperança se distancia de nós porque achamos, na nossa inferioridade espiritual, que Jesus, como diz Judas, é humilde e generoso demais para vencer sozinho entre a maldade e a violência. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade e, após horas, era recebido pelo sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Apesar de satisfeito com sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã através das manobras políticas do mundo. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem amado foi conduzido à cruz da ignomínia sob vilipêndios e flagelos. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para seus algozes. Mais à frente, nós encontramos no texto: de longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que o perdera, ele amava intensamente o Messias. Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo numa suprema traição aos compromissos mais sagrados da vida. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos junto à figueira sinistra, ouvia a voz amargurada de seu tremendo remorso.
Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento. Trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu vilipendiado e esquecido. Mas, sobre todas as vozes confusas da natureza, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre, consoladora e inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Olha, meus irmãos, é a ilusão da vaidade, é a ilusão do poder do mundo, tudo ilusão, tudo que ainda, volto a dizer, infelizmente nós trazemos dentro de nós. E o que nos faz mudar, o que nos faz ter a vontade de mudarmos é a dor. Só a dor que Judas sentiu ao ver que tudo que ele tinha imaginado, todo aquele seu desejo, toda aquela sua ânsia, era tudo ilusão e que o Mestre tinha razão de tudo. Então foi a dor que o fez acordar, foi a dor que o fez ter vontade firme e voltou em outras encarnações para poder resgatar essa dor imensa que cortou a sua alma, que cortou o seu espírito. E no livro Justiça Divina, lição intitulada Diante da Lei, Emmanuel nos diz que todos temos assim, na vontade, a alavanca da vida, com infinitas possibilidades de mentalizar e realizar. Então é a vontade, é a nossa vontade firme de sermos cristãos, que vai tirar, vai jogar fora todos esses hábitos antigos que ainda temos dentro de nós. E também ele nos diz, para encerrarmos, o Criador concede às criaturas, no espaço e no tempo, as experiências que desejem, para que se ajustem por fim às leis de bondade e equilíbrio que o manifestam. Eis porque permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem, é ação espiritual que depende de nós. E aí, meus irmãos, devemos agradecer a misericórdia de nosso Pai por nos dar a bênção da reencarnação, porque só com a reencarnação nós podemos ter experiências novas, mas com vontade firme, como nos diz Emmanuel, que é a alavanca da vida, para podermos, enfim, sermos cristãos de verdade. Que o nosso Pai nos abençoe. Façamos a nossa oração. Deus de misericórdia, Jesus, Mestre amado, te agradecemos por mais este momento, Senhor, que lembramos os teus ensinamentos. Agradecidos à nossa amada Escola Jesus Cristo, aos benfeitores espirituais, trabalhadores incansáveis que nos amparam, nos intuem para que possamos caminhar retamente segundo o teu Evangelho, Senhor. Que a tua luz de amor nos fortaleça à vontade, que a nossa vontade seja firme, Senhor, para que esses hábitos que ainda carregamos dentro de nós sejam só do passado, Senhor, e que possamos ser realmente todos os dias cristãos. Que o teu amor nos envolva, se conosco e despede-nos na tua doce e santa paz. Que assim seja, Senhor.